Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4 e o verso de número 17. Tiago, capítulo de número 4 e o verso de número 17. Enquanto os irmãos procuram um texto sagrado, eu quero louvar a Deus pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor me concede de uma vez mais estar tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nesta linda igreja. Me sinto realmente privilegiado e abençoado por Deus por esta oportunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando poderosamente o pastor Rogério, um amigo, estudamos juntos ali na Estedec, por ter estendido este convite. Fica a minha gratidão, meu amigo, muito obrigado mesmo. Também quero registrar aqui o meu abraço de forma carinhosa ao pastor, professor Alberto Fonseca, que está em viagem, né? E eu tenho certeza que tem sido uma bênção também a esta casa. Fica o meu abraço registrado ao pastor e professor Alberto e a toda a linda igreja aqui de Jardim Nova Europa. Amém? Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, o verso de número 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. O texto diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Podemos assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo já vem ministrando ao coração de toda a igreja por intermédio dos louvores, por intermédio da saudação e palavras aqui ministrada. Mas não há dúvida em meu coração que o Senhor tem uma porção também a nós, por intermédio da palavra que Ele colocou em minha alma para compartilhar juntamente com os irmãos. Eu sei que esta carta é muito conhecida e familiarizada de todos os irmãos, principalmente sabendo também que estou diante de uma igreja que gosta de Bíblia e que estuda. Uma das primeiras cartas, um dos primeiros registros do Novo Testamento é esta carta, essa epístola, escrita pelo irmão pastor Tiago. É importante também, e eu sempre gosto de algo antes de estudar propriamente um livro, uma carta, eu gosto de saber quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. E a Bíblia menciona pelo menos 3 Tiago. 2 deles eram discípulos de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, conhecido também como Tiago o menor. Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. E também Tiago, o meio-irmão de Jesus. De forma majoritária, acredita-se que o homem que Deus inspirou, dentre esses 3, para que esse registro fosse feito, foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Um dos motivos é que o Tiago menor, ele é mencionado poucas vezes, e principalmente quando se inicia o livro de Atos dos Apóstolos, quase não se vê mais relatos e menção a respeito dele. Já um dos Tiagos, que era bem conhecido e do qual eu tenho certeza que os irmãos lembram de algumas passagens que ele se destaca juntamente com Pedro e o seu irmão João, é o Tiago que em Atos capítulo 12 ele é morto, ele é decapitado a mando de Herodes. Já o Tiago que nós estamos refletindo nesse texto sagrado é o Tiago, meio-irmão do Senhor. Apesar deste homem se tornar uma referência, quando nós refletimos ali no livro de Atos, capítulo de número 15, ele se torna o que para nós seria hoje um pastor presidente. Apesar do apóstolo Pedro, ele tem um destaque no meio dos apóstolos durante o ministério terreno de Jesus. De alguma forma, este Tiago, meu irmão do Senhor, ele vai sobressaindo.
e vemos a mão de Deus o direcionando. Em Atos capítulo 15 está acontecendo o primeiro tratado teológico na igreja. O primeiro concílio que acontece em Jerusalém. Porque Tiago e Barnabé estão passando por um confronto muito grande. Alguns judeus entraram na igreja que estava em Antioquia e disseram que os novos convertidos ali, que não eram judeus, precisavam se circuncidar. Mas Deus usou estes dois homens, Barnabé e também Paulo, para se posicionar contra esta mensagem que estava sendo disseminada dentro da igreja de Antioquia. Porém, eles não eram os líderes. Então eles vão até Jerusalém, onde estava a sede central, e levam essa situação aos pastores ali presentes. E depois de uma espécie de debate, quem vai dar a palavra final é Tiago, mostrando a sua evidência, a sua autonomia, a sua autoridade. Paulo também, quando está escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 2, ele faz questão de mencionar que Tiago tinha sim um cargo elevado no meio da igreja, o que de fato nós vamos reconhecer. Historicamente falando, este homem se tornou um exemplo não somente no seu tratado teológico, mas também na sua vida de oração. Alguns dizem que ele foi apelidado, inclusive, que alguns comparava o joelho dele como um joelho de camelo pelo fato dele orar muito e as rótulas do joelho serem muito marcadas. A vida de oração deste homem era um exemplo para a igreja primitiva. Mas a carta e o registro que ele traz é um pouco diferente do que alguns irmãos talvez esperavam. E eu confesso que não é tão simples assim de entender. Um grande teólogo chamado Martinho Lutero, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, um grande instrumento para que a reforma protestante acontecesse, teve dificuldade para entender a carta que Tiago escreve. Não porque há uma complexidade teológica, mas porque de alguma forma Martinho Lutero entendeu, na sua limitação, que a carta de Tiago, ela vai na contramão do que Paulo vai registrar, por exemplo, na carta aos Romanos, que tinha como base também aquilo que alimentou o coração de Martinho Lutero para que de fato acontecesse aquela reforma, que é Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Enquanto Paulo apresenta a salvação exclusivamente pela graça, Tiago ele vai em uma espécie de volume 2 na fé. Me permita usar essa simples expressão, mas para que haja compreensão. Não há um contraponto, não há uma oposição na carta aos Romanos e na carta que Tiago escreve. É que Paulo vai tratar na carta aos Romanos o mecanismo da salvação. Já Tiago vai falar, irmão Júnior, sobre a conduta do homem salvo. Tiago vai destacar como um cristão verdadeiramente convertido, que já aceitou a Cristo unicamente pela fé, não foi salvo pelas suas obras, porém ele vai dizer como é a evidência, a conduta de alguém que foi verdadeiramente salvo. Martinho Lutero teve complicações, e isso é bonito, porque de fato, apesar de Deus levantar homens com mentes brilhantes, nós vemos que não há ninguém completamente perfeito no que nós entendemos sobre tratados teológicos. Tiago ele vai iniciar a sua carta, e mesmo tendo a oportunidade de destacar e ressaltar o fato dele ser o meio-irmão de Jesus, ele não usa isso para validar a mensagem que ele vai escrever, mas ele vai destacar o principal ofício que um homem de Deus carrega, que um servo de Deus carrega. E no capítulo de número 1 e o verso de número 1 ele disse: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é: hoje
possa estar exercendo um grande cargo ministerial. É fato, eu sou meio irmão do Senhor. Mas nada disso supera o ser servo do Senhor Jesus Cristo. Porque Tiago tem em mente que a primazia em um homem de Deus, o contentamento e a alegria que um homem de Deus e uma mulher de Deus carrega, não é a carteirinha da convenção. Isso é bom, faz parte também do cumprimento de promessa. Mas se tem algo que unifica a igreja, é ser servo. E é isto que Tiago quer trazer à memória. Porque nem sempre ele foi um servo de Jesus. Apesar de ser irmão, meio irmão de Jesus, ele não acreditou no ministério terreno de Jesus assim tão fácil. Inclusive João vai registrar no capítulo de número 7, o verso de número 5, que os irmãos de Jesus não acreditavam no seu ministério. E tem pregador, tem homem de Deus, tem mulher de Deus que quer parar porque algum irmão não acredita nele. Não acreditaram no ministério do próprio Jesus e outra. Eu lendo João capítulo de número 7 hoje, eu fiquei espantado, porque às vezes nós lemos o mesmo texto por diversas vezes e parece que algumas coisas nós não percebemos. E de repente nos atentamos e vemos algo que parece que estava ofuscado ou escondido ali no texto. Mas João vai iniciar dizendo que Jesus estava na Galileia e não queria ir para a Judeia, porque os judeus queriam matar. Porém os seus irmãos, os seus familiares, se aproximou dele e disse: vai para a Judeia. E ele diz: todos que querem se aparecer, querem ser vistos, vai para lá. Em outras palavras, João não havia registrado que Jesus não queria ir para a Judeia à toa. Jesus sabia que lá as pessoas o desejavam matar. O que os próprios irmãos de Jesus estão fazendo é: ei, esse negócio de ministério para você não está com nada. Quando eles mandam Jesus ir para a Judeia, Júnior, eles estão dizendo: morre lá. Mas este homem chamado Tiago vai ter a sua vida transformada após a crucificação e a ressurreição de Cristo. As vendas caem, o coração é rasgado, e ele se rende agora, ele quer valorizar aquilo que outrora ele desprezou. Só que Tiago está em um contexto onde a igreja está crescendo, a igreja está se multiplicando. Jovens pregadores, obreiros, estão tendo ascensão no ministério. Só que Tiago está olhando para eles e se lembrando de Cristo e dizendo: a conduta deles não parece com a que ele tinha. Então Tiago é movido pelo Espírito Santo para registrar qual é a conduta do homem de Deus. E indo na contramão das expectativas de alguns, ele inicia aconselhando aos irmãos a se alegrar quando passarem por aflições. Ele inicia dizendo: ei, o evangelho que eu vos prego, que eu vos ensino, é o evangelho de provações e dificuldades, mas se alegre. Por quê? Ele diz no verso de número 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. O que Tiago está falando é: não existe um triunfalismo no reino, aqui você padece, mas fica tranquilo, Deus não vai dever nada para ninguém, tem uma coroa da vida preparada a vocês. O que Tiago está ensinando àqueles irmãos novos convertidos que estão surgindo é o que o Evangelho sempre desejou transmitir à nossa alma. Mas ele não para por aí. Ele fala sobre a coroa da vida. Ele também traz, no verso de número 27, disse: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. O que Tiago está dizendo é: você já aprendeu a respeito da palavra, você participa da EBD, participa do culto à noite, tudo bem, você já conquistou algum curso, você já se destacou, hoje você tem conhecimento, mas Tiago está dizendo: não adianta pregar se você não evidenciar isto na prática, no dia a dia. E ele disse: não sedes apenas ouvinte do culto do domingo, mas na segunda-feira coloque em prática aquilo que você aprendeu, indo na contramão e nas expectativas. No capítulo de número 2, Tiago vai falar sobre algo que, não, na igreja primitiva não é possível que já tinha isso. Tiago vai falar sobre acepção de pessoas. E ele gosta de trazer algumas ilustrações para familiarizar e para que haja compreensão de forma clara. E ele disse: pois bem, imagine-se que é apresentado no culto de hoje 2 irmãos. Um vem com vestes novas, para com um carro bom na frente da igreja. Alguns conhecem ele, sabem de onde ele é e o poder aquisitivo que ele tem. E Tiago vai dizer: vocês o recebem, prepara uma cadeira para ele. Porém, em seguida está entrando outro irmão. Já não tem teologia, já não tem diploma e já não tem carro bom. E Tiago diz a este: vocês dizem, senta aí atrás. Se não tiver lugar, fique de pé. Só que é tão importante nós entender que Tiago não está escrevendo isso aqui à toa. Isso já estava acontecendo lá. Tiago não escreveu isso aqui porque ele dormiu de barriga cheia e diz: eu preciso registrar isso aqui, porque alguém daqui, no ano de 2025, precisa estar pregando isso. Não, já estava acontecendo lá isso. Tiago diz: vocês estão recebendo e fazendo diferença entre um e outro, sendo que ele mesmo vai destacar: os que mais oprimem são os poderosos, financeiramente falando. Ele não para por aí, ele vai falar algo que para mim é tão extraordinário ainda no capítulo de número 2. O verso de número 14, ele diz assim: meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E ele vai para o verso de número 13, verso de número 15, dizendo assim: e se o irmão ou a irmã estiver nus, e tiver em falta de mantimento, do mantimento cotidiano, obrigado por colocar ali. O verso de número 16, ele disse: e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, faitai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo. Tiago está dizendo assim: irmãos, que fé é esta? Se você percebe que alguém está com falta, e não é de luxo, não é a picanha e a Coca-Cola não, ele está dizendo assim: vocês já perceberam que tem alguém precisando das coisas necessárias, mas quando recebe diz: vai em paz, Deus vai enviar providência, mas não usa dos benefícios que recebeu para cuidar do outro. E ele vai para o verso de número 17 e diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que Tiago está trazendo à mente da igreja é: se você pode, faça. Não despede de qualquer jeito. Por quê? Porque o recurso, o cuidado que Deus te entregou é para que você abrace, é para que você abençoe. Porque Deus agiu na tua vida, não foi para você acolher tudo para si mesmo, mas para abençoar quem precisa. É o que eu disse. Tiago vai tratar muito sobre a prática das obras. O que Tiago vai trazer luz e evidência é que não existe um cristão genuinamente convertido em Cristo que não tenha obras. É ele mesmo que continua dizendo, ainda no verso de número 18 e diante, ele vai descrever: você tem fé? Você tem fé? Pois bem. Ele diz: você crê? Pois bem. Até Satanás crê e estremece. Não se espante, irmãos.
O que o pastor Tiago estava dizendo é: ei, se a tua fé não for manifestada por obras, ele está comparando ao próprio inimigo. E dizendo: ei, se não for manifestado, a tua fé é vã. Ele diz: quer que eu acredite que você tem fé? Em outras palavras, que você se converteu de verdade? Tudo bem, apresenta a tua fé por intermédio das tuas obras. O que Tiago está dizendo é: se você se converteu, se você se rendeu a Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, as tuas ações precisam evidenciar que você é uma nova criatura. O que Tiago está dizendo é: não existe este negócio de ir para a igreja no domingo e na segunda falar palavrão ou viver uma vida promíscua. O que Tiago está dizendo é: se você tem fé, as tuas obras precisam evidenciar a fé que você diz carregar no teu coração. O que Tiago está dizendo é impossível que alguém de forma genuína tenha fé se as suas obras não forem apresentadas. Tiago não diz que os irmãos não tenham fé. Ele diz: pois bem, eu quero acreditar que vocês têm fé, mas evidencie isso por intermédio das suas obras. O que você tem feito? Como você tem trabalhado? É por isso que no verso de número 18 ele diz: mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está dizendo é: eu não vou precisar pregar para vocês de forma verbal e dizer para todo mundo que eu sou crente, mas a minha conduta, as minhas ações, a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu amo as pessoas, a forma que eu falo com as pessoas, o meu jeito de agir vai evidenciar a minha fé. Aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, porque prega, porque canta, não, porque tem obras, porque nasceu de novo. O capítulo de número 3, eu confesso que essa parte aqui é meio difícil de pregar, porque eu acho que não tem no nosso meio, né? Brincadeira, tem sim. Tiago escrevendo à igreja, a igreja que está crescendo, que está surgindo pregador, que está surgindo cantor, que está surgindo missionário, ele diz: pois bem, eu tenho outra coisa a falar para vocês. Vocês já perceberam que um pequeno fogo pode incendiar um grande bosque? Ele diz: vocês já perceberam que para domar um cavalo basta colocar, eu não sei se o nome correto é cabresco, mas ele diz: basta colocar algo ali, você consegue conduzir o animal para a direita, para a esquerda, já percebeu que um pequeno objeto consegue frear aquele animal grande? Ele diz: vocês também já perceberam que os navios, as grandes embarcações, é conduzida por um pequeno leme. Vocês já perceberam que um instrumento pequeno pode beneficiar, mas também já perceberam que um pequeno fogo pode acabar com o bosque inteiro? Ele diz: pois bem, a língua é semelhante a um fogo, que se não for domada, se não for tratada, se não for freada, ela pode trazer contendas e distensões no meio da igreja. Ele vai dizer: ei, existem muitos membros do corpo que se destacam, mas o mais difícil do homem domar é a língua. E ele disse: ei, se vocês aprenderem a domar isso, pronto, resolveu o problema da igreja. O que Tiago está dizendo não é à toa, é isso que eu quero que vocês entendam, porque algumas pessoas às vezes acham que na igreja primitiva era tudo uma bênção. Chega no pastor, chega na liderança e diz: ah, eu queria congregar com os apóstolos. Como se lá não tivesse problema, como se lá não tivesse fofoca, não tivesse dificuldade. Eu vou para outra igreja. Ei, as igrejas que você for, vai ter problema também. Mas Tiago está falando sobre a conduta pessoal, quem você escolhe ser na mesa. Nós não conseguimos impedir o que os outros vão falar,
mas podemos pelo menos frear aquilo que nós iremos dizer. Tiago está orientando a igreja. Tiago está despertando a igreja e dizendo: ei, vocês são bênção, mas aprenda a domar aquilo que te desafia, aquilo que te impulsiona. O capítulo de número 4, ele vai apresentando a respeito da santificação, mostrando a importância de uma vida transformada, de uma vida alcançada pela graça de Deus. O verso de número 6, ele diz: antes da maior graça, portanto, Deus resiste ao soberba, mas dá, porém, graça aos humildes. E ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai dizer: resista. A tentação vai vir, a provação vai chegar, o culto vai acabar, e talvez alguém mande uma mensagem que você já sabe que não é de Deus para a tua vida. Alguém pode chegar no dia seguinte, no seu trabalho, na sua escola, não sei, mas oferecer ou falar aquilo que não convém. Cristo está dizendo: resista, sujeite a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Por quê? Porque a graça vai te fortalecer, a graça vai te encher. É quando aquela palavra, é quando aquela mensagem que você sabe que é para trazer contenda vem para você, e você freia e diz: ei, eu não compactuo com isso. Quando você sai de perto, quando a pessoa percebeu que você não deu atenção. É isso que Tiago está dizendo: tenha uma vida sujeitada à vontade de Deus, porque quando você se santificar desta maneira, até o diabo fugirá de ti, não porque você é bom, mas porque o Espírito de Deus está atuando plenamente em tua vida. Oh, glória! Mas eu confesso que o verso de número 17 é um dos que mais me chama a atenção, porque ele destaca algo muito importante. Ainda no capítulo de número 4, ele diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que é interessante a forma que ele se expressa? Porque alguém poderia se apresentar e dizer assim: pastor Rogério, pastor professor Alberto, eu não fiz, mas eu não sabia, e o senhor está me culpando por algo que eu não sabia. Ele vai retratar e diz: pois bem, você não sabia, tudo bem, então senta, eu te explico. Mas se repetir de novo, as coisas serão diferentes. Só que Tiago está dizendo assim: aquele que sabe. O que a Bíblia está dizendo é: ninguém vai se apresentar diante de Cristo e dizer: mas eu não sabia. Cristo não vai cobrar de nós aquilo que não sabemos, mas Ele vai cobrar aquilo que você sabe fazer, aquilo que eu sei fazer, mas negligenciamos na obra de Deus. Isso é sério, irmão. Cristo não vai cobrar de você aquilo que você não sabe, aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode. Ele não vai colocar na tua conta aquilo que você não pode pagar. Mas saiba de uma coisa: mediante a palavra e a exposição bíblica, o que Deus diz ao nosso coração é aquilo que você sabe, aquilo que você pode, aquilo que está no teu alcance. Disto Deus irá cobrar. É por isso que quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que no tribunal do trono branco é aberto um livro com as obras dos homens que são apresentados diante de Deus. Por que isto é importante? Porque todos que serão condenados não são pessoas que vão estar desavisados, dizendo: mas eu não sabia, ele me mandou para cá, mas ele não me explicou o motivo. Não! Ele vai abrir e dizer: ei, peraí, tive fome, tive sede, passei necessidade. Quando você viu teu irmão precisando de socorro, poderia ajudar, mas negligenciou.
quando você poderia fazer algo, mas recusou. O culto é com o departamento do Pai, acolhimento, aquele que protege, cuida, abraça, orienta. E o que nós, de alguma forma, podemos fazer na obra? Cristo não cobra de nós, irmãos e irmãs, aquilo que não sabemos, mas aquilo que nós conhecemos, podemos, isto Ele cobra de cada um de nós. Ninguém será lançado lá à toa, sem saber o motivo, desavisado. Todos estarão lá, consciente das suas ações, das oportunidades que teve, mas cruzou o braço, para ajudar ela, para ajudar ele. Que é isso? Em Marcos capítulo de número 5, Jesus tinha acabado de enfrentar uma tempestade muito grande com seus discípulos. E quando ele chega na cidade de Gadara, ele é recebido por um homem completamente possesso de demônios. A Bíblia diz que Cristo ora pela vida daquele homem, ele é liberto. Só que a libertação dele custou aproximadamente 2.000 porcos. Porque os demônios que estavam ali alojados pediu a Jesus para que se apossasse daqueles demônios, daqueles porcos. E Cristo permitiu, mas não foi à toa. Não é que Cristo atendeu o desejo do inimigo, não. É porque ele tinha algo a mais para revelar ali de Gadara. O texto diz que aqueles que apacentavam ou que cuidavam daqueles animais correram para dentro da cidade, anunciaram o que havia acontecido. E quando eles estão retornando agora, eles estão vendo Jesus ensinando, e aquele homem que dava muito trabalho em Gadara, sentado em perfeito estado e vestido. A diferença é que, diferente do pastor Rogério, eles não glorificaram. Eles não se alegraram. Porque quando alguém disse que para uma alma ser salva, eles perderam aproximadamente 2.000 porcos, os mesmos homens olharam para Jesus e disse: se for para fazer a obra desse jeito, eu não quero. Se for para ganhar alma, mas perder o meu recurso financeiro, eu não quero. Paz, meus irmãos. Olharam para Jesus e disse: vai embora daqui. E o único que olhou e disse: olha, eles não estão entendendo quem o Senhor é, mas se possível, me permite ter com o Senhor. Eu quero ir contigo para esta obra. Jesus disse: não, rapaz, eu tenho muita coisa a fazer na tua vida. Vai lá para os teus e anuncia o que Deus está fazendo sobre a tua vida. Ele está dizendo: vai lá para os teus, eles precisam saber o que Deus tem feito. Mas voltando para a carta de Tiago, alguns dizem: não, para mim ajudar ela, para mim ajudar ele, eu vou ter que perder meu tempo, minha carga horária, perder meu sono, vou ter que fazer visita, vou ter que ir lá no culto do lar. Que negócio é esse? Não dá, estou cansado demais. Lembre-se, em Gadara alguém olhou para porcos e disse: eles são mais importantes do que a alma desse rapaz. Não fique espantado, isso é Bíblia. No capítulo de número 5, ele vai trazendo o poder da oração. O que eu gosto também é a forma que Cristo, ele vai tratando conosco. Ele fala a respeito dos ricos, mas não que Deus condena a riqueza, não é isso. Se Deus condenasse a riqueza, José de Arimateia não seria um discípulo de Jesus, porque a Bíblia vai enfatizar que ele era rico, era discípulo. Inclusive há registro que ele era bom e justo. Então há a possibilidade de ser rico, mas ser um homem de Deus, mas ser uma mulher de Deus. Porque o maior problema não é ter o dinheiro, mas permitir com que o dinheiro tenha você. Então Tiago, ele vai tratar isso ainda no início do capítulo de número 5, mostrando aos irmãos que tinham uma condição financeira melhor, que eles precisavam agir com justiça diante de Deus. Tiago está orientando como um bom pastor. No capítulo de número 5, aí onde ele faz o desfecho a respeito da oração, destacando a importância de ter uma vida de oração, mostrando a importância de se entregar a Deus. É tão lindo que Tiago também, usado por Deus, ele vai dizer assim: olha, Elias era um homem igual nós, trazendo aqui para o nosso dia brasileiro, comia arroz e feijão. No domingo, se deixasse, ele tinha um frango assado, ele tinha costela, igual nós.
mas orou. E quando ele orou, Deus respondeu a oração dele. Como? 3 anos e meio, sem chover, porque ele se posicionou. E quando ele tornou a orar novamente, Deus aceitou a oração dele e abriu e teve chuva. O que ele está dizendo é: ei, se você realmente tiver uma vida de oração e de entregue, você não vai ser um super-homem, uma mulher maravilha, não é isto. Mas a sua vida de santidade, a sua vida de entrega, a sua conduta de cristão, vai validar diante de Deus as tuas orações. Tiago vai encerrar destacando a importância da oração, da comunhão, da busca, da persistência, da dedicação. Por quê? Porque servimos um Deus que é vivo, servimos um Deus de resposta, servimos um Deus que atenta para as nossas necessidades, servimos um Deus que é justo, servimos um Deus que é fiel, que ainda escuta a oração das irmãs, ainda escuta a oração dos irmãos, que ainda responde a oração da igreja, que ainda é o Senhor da igreja. Eu estarei encerrando agora e seguindo a orientação e permissão do pastor Rogério. Queria convidá-los a se colocar de pé e orar juntamente com cada um dos senhores. Aquele que sabe, é aquele que sabe. Cristo não é injusto com ninguém. Aquele que sabe fazer o bem. Sabe o que ele está dizendo é: você pode, talvez no seu ponto de vista, reconhecer: eu não sou o melhor pregador, não tenho todo o conhecimento que o pastor, professor Alberto tem, mas alguma coisa você pode fazer na obra. Em algum âmbito você pode servir, você pode ajudar. Cristo não vai cobrar de nós o que não sabemos, mas Ele vai exigir aquilo que Ele nos permitiu ter o conhecimento. Aquilo que podemos fazer, aquilo que sabemos fazer, é isso que Ele está pedindo a nós. Faça o que você pode, faça o que você sabe. Aquilo que você ainda não sabe, fica tranquilo, ao decorrer da trajetória e da caminhada, se for da vontade dEle, Ele te ensina, Ele te dá graça. Mas hoje, agora, hoje, você já pode servir, você já pode ajudar. Lembra daquele homem gadareno? Amanheceu como um possesso de demônios, mas dormiu como um pregoeiro da palavra. Porque em Marcos 5 a Bíblia diz que quando Jesus o orienta a ir para os teus, o texto diz que ele vai, prega onde ele mora, mas prega também em toda a Decápole. Ou seja, quem amanheceu como um endemoniado que só dava trabalho, foi dormir como um pregador, pregou em cidades e cidades. Por quê? Porque ele acreditou e aceitou, não ficou colocando empecilho: mas eu ainda não conquistei isso, mas eu ainda não conquistei aquilo. Cristo falou: vai e começa a anunciar o que já aconteceu na tua vida, testifica o que você já tem vivido. Porque tem gente precisando. Tem obras que não foi Pedro, tem obras que não foi Tiago, tem obras que não foi João, tem obras que não foi nenhum dos apóstolos, mas foi um gadareno que aceitou a chamada, não colocou empecilho. O Senhor deu a ele graça e ele se dispôs na obra do Senhor. É aquilo que você sabe, é só o que você sabe, nada mais. Feche seus olhos neste momento, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, graças nós te damos, ó Deus e Pai, por tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, eu louvo a Ti, eu agradeço ao Senhor por permitir ministrar a Tua palavra.
diante de uma igreja, Pai, que muito bem aceita e atenta a tua voz, ao teu querer. Eu sei que o Senhor falou ao nosso coração, para que sejamos despertados a servir na tua obra, a servir no teu reino, ó Pai. Obrigado, obrigado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, porque o Senhor já nos ensinou algo que possamos oferecer diante da igreja do Senhor, ó Pai. Desperta os meus irmãos e irmãs para servir no reino do Senhor, para servir, ó Pai, cumprindo a tua vontade, com as ferramentas que o Senhor já os entregou. Que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor seja entregue unicamente a Ti. Que as nossas obras, que as nossas ações venham a evidenciar que nascemos de novo, que somos novas criaturas, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ora basta rebedecoma na graça, ribedecaia na basta rebedecoma na graça. Louvado seja o teu nome, enaltecido seja o nome de Jesus. Ele está aqui e está te chamando e dizendo: venha com o que eu já te entreguei. Se apresente com o que você tem, porque eu já tenho algo preparado para a tua vida. Este é o Jesus que te chamou. Se existe alguém aqui no nosso meio que precisa reconciliar com o Senhor Jesus, que sabe que a sua conduta não estava evidenciando quem você de fato é, mas hoje Cristo falou contigo, não para te envergonhar, mas para te salvar e não te perder para o mundo lá fora. Porque o mundo abraça, o mundo aplaude, mas nenhum deles pode te salvar. Mas Cristo hoje te chama. Se você está aqui nesta casa, a palavra de Deus falou ao teu coração: saia do teu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar por você, porque você é importante nesta casa, é importante nesta obra. Deus tem algo preparado para a tua vida. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, ou reconciliar com Ele, dá um sinal com a tua mão, e neste momento nós vamos orar por você, para que a graça de Deus, de forma abundante, se apodere de ti. Há alguém em nosso meio? Se você conhece o irmão que está do seu lado, entende a necessidade e quiser dizer a ele: eu vou contigo, diga, porque uma alma vale mais, vale mais. Se tem alguém aí neste momento, dá um sinal com a tua mão. Se não tem, eu entendo que todos aqui são crentes, genuinamente convertidos diante de Cristo. E apenas digo a você: faça o que você já sabe fazer, porque Cristo te chama. Deus abençoe. Pode tomar o vosso assento, irmão. Nós vamos aguardar nossas crianças. Enquanto isso, eu quero apresentar o casal que está conosco, com carta aqui de mudança. Vieram lá da Bahia, Camaçari. Os nossos irmãos Francisco Manuel de Souza. Fica de pé aí, meu irmão. Também a nossa irmã Marinalva Jerônimo dos Santos de Souza. Ali, o casal, que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Os irmãos querem receber os nossos irmãos como bem-vindos e em comunhão também com a igreja. Faça assim, diga amém. Amém. Não vão embora antes de falar comigo, meu irmão, para que eu possa conhecê-los também. Também eu quero lembrar daqui uma vez dos nossos jovens, que no próximo
final de semana, nós teremos aqui o trabalho dos nossos jovens. Então venham participar, pode chamar. Venha participar do trabalho dos jovens, não fique em casa não, vai ser no dia 29 e dia 30, sábado e domingo, é isso, né, meu irmão? Sábado e domingo. Então venha participar daquele grande trabalho dos nossos jovens. Quero lembrar os irmãos também que os trabalhos da semana nossa seguem como de costume. Terça-feira nós temos aqui oração e estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o pastor Alberto já estará aqui conosco e estará também nos ministrando a palavra na próxima terça-feira. Na quarta-feira tem a oração e também ensaio das nossas irmãs do ciclo de oração. E também quinta-feira, novamente, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então não fique em casa, venha participar do trabalho, dos trabalhos da igreja. E novamente, sexta-feira, culto na sede. E também no sábado, como já disse, tem o trabalho aqui dos nossos jovens. Então não deixe de participar. Quantos irmãos não vieram aqui na ceia ontem? Levanta a mão. Ou vocês fizeram falta aqui, irmãos. Ficaram em casa por quê? Então, depois dessa oração final, nós teremos aqui os nossos irmãos que estarão servindo a ceia, então, para aqueles que não vieram. É quase que uma igreja, né? Que ficou em casa. Se todos vocês tivessem vindo ontem, nós estaríamos aqui com a nossa casa hiperlotada, né, irmão? É um bom grupo, mas vamos estar aqui junto com os irmãos, servindo a ceia do Senhor. Posso deixar as nossas crianças? Eu sei que tinha alguns irmãos que estavam viajando, né? É um momento assim que eu pude descontrair um pouco com os irmãos, mas fique aí e participe da ceia do Senhor. As nossas crianças então terão oportunidade para estarem louvando e adorando o nome do Senhor. Chama aí mais um outro companheiro para fazer isso. Aleluia. Glória a Deus.
Pastor Pedro, vem aqui orar pelas nossas crianças. Neste momento, sempre fazemos essa oração pelas crianças. E então, neste momento, mais uma vez, eu vou convidar os irmãos para ficarem de pé. Vamos abençoar nossas crianças, também os professores que se dedicam a estar cuidando dos filhos dos irmãos. E para isso acontecer, eles não podem participar aqui do culto. Então, que Deus possa continuar abençoando as nossas irmãs e elas possam sempre ter essa disposição e esse amor com os filhos dos nossos irmãos. Senhor Jesus, adorado e bendito Deus, glorificado seja o teu nome. Agradecemos, ó Pai, por essa grande oportunidade que nos concedeu nesta noite, que estamos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, também ouvir o texto das nossas crianças. Abençoa a tua forma maravilhosa, ó Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, direcionando os seus filhos, sabendo meus pais, para orientar, para cuidar, respeitar, amar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Conceda a graça para os seus professores, a todos, Senhor, que depende da nossa bênção espiritual, em Cristo Jesus. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nossos irmãos aí, Francisco e Marinalva, aguarda um pouquinho para que eu possa conhecê-los também. Assim como estamos, nós vamos mais um momento, eu quero orar pelos nossos irmãos. Estamos terminando também o culto um pouquinho mais cedo, alguns minutos antes, né? Sobrou alguns minutos, então não vamos ficar segurando os irmãos aqui, porque logo depois vamos servir ceia para aqueles que não vieram ontem, né? Estão aqui, vão participar da ceia logo depois. Então eu vou pedir que os irmãos, logo depois que finalizar o culto, pode conversar, mas tem um espaço aqui para os nossos irmãos, e vocês vêm aqui para frente, os que vão participar da ceia, à minha esquerda, e vocês serão servidos aqui. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este culto que tivemos, pela tua palavra que foi aqui ministrada, Senhor, pelo teu Espírito Santo manifestado entre nós. Te pedimos, Senhor, em favor do teu povo que estarão retornando aos seus lares. Leva, Senhor, protegido pela tua mão de poder e misericórdia. Livra de todo perigo e de todo mal. Que esta semana, Senhor, eles possam ter uma semana abençoada e dirigida por ti. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar cada um deles. E como ministro do Senhor, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não só hoje, mas todos os dias da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam...